Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Tomasi. Nós vamos continuar os recursos de desenho técnico das nossas atividades pedagógicas não presenciais. Nesse vídeo a gente vai falar sobre mais dois recursos que se utilizam em desenho técnico, que são as rupturas e os detalhes. Eles têm aplicações bem distintas. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho como seria para mim desenhar numa folha A4. A4, só para lembrar vocês, ela tem 210 milímetros de largura e 297 milímetros de altura. Então eu teria que desenhar nessa folha A4 uma barra de espessura 1/4, ou seja, 6,35 milímetros, uma largura de 30 milímetros e um comprimento de 3 metros. É simplesmente uma barra. Mas como eu faço para desenhar um elemento tão grande assim dentro de uma folha? Porque se eu tenho elementos, por exemplo, um perfil, uma cantoneira, uma guia de madeira, se eu tenho alguns elementos de comprimento muito grande, com poucos detalhes, para mim fazer o desenho técnico, eu não consigo, não tem necessidade eu utilizar uma folha de 3 metros de comprimento para representar. Ou se eu representar uma peça tão pequena, diminuindo a escala da peça para poder enquadrar dentro do desenho, ela vai ter detalhes que vão ficar da espessura de uma linha. Então não vão ser compreensíveis quando eu utilizo no desenho esse tipo de situação. Então, qual que é a alternativa? A alternativa é a gente usar as rupturas. Então veja aqui, ó, aquela chapa que eu falei, ó, é a espessura de 1/4, ela tem 30 milímetros de largura e tem 3.000 milímetros, 3 metros de comprimento. Veja que como é uma chapa lisa, eu represento uma das extremidades, a outra das extremidades, e no meio eu faço duas linhas de ruptura, simbolizando que essa peça tem muitos detalhes aqui no meio. E aqui, já adicionando uma das formas de simplificação de vistas, quando ela tem simplesmente uma espessura, eu posso citar a espessura aqui, a espessura 1/4, ou seja, 1/4 de polegada equivale a 6,35 milímetros. Nesse caso aqui, eu dispenso inclusive a vista lateral. A vista lateral eu iria fazer aqui só para colocar esse dimensionamento. E aqui, como ela é uma peça simples, eu só coloco a espessura. Aqui tem outro exemplo, vejam. Eu tenho uma chapa, ela tem 5 milímetros de espessura, então ESP 5, né, espessura 5 milímetros. Ela tem 90 milímetros de largura e um comprimento de 1 metro, vejam, 1000 milímetros. E nas extremidades tem dois furos. Um furo numa extremidade no centro, né? No centro dos 90, então 45 da borda para cá. Um furo de diâmetro, então aqui é o símbolo de diâmetro, né? Diâmetro 4,5 milímetros. Do outro lado também, se não tem a indicação, é o mesmo diâmetro. E eu tenho da borda até aqui 30 milímetros e daqui até o outro furo 940 milímetros. Se a gente fizer o cálculo, obviamente, vai ter 30 milímetros daqui até aqui também. Só que eu não coto essa medida. Ou eu coto essa ou essa. Eu não coloco medidas sobrepostas, né, sem necessidade. Então aqui a gente tem outro detalhe. A gente tem uma linha de ruptura desenhada à mão livre. Essa linha de ruptura é utilizada desse jeito. E ela pode ser utilizada também na forma de um zigue-zague, como está mostrado aqui. Ó. Então ela vem em linha traço ponto, faz um zigue-zague, traço ponto, traço. Tá? Ela pode ser utilizada dessa forma aqui também. Quando eu tenho, por exemplo, outros tipos de material, às vezes se costuma utilizar, por exemplo, a representação como se fosse uma madeira quebrada. Tá? Isso que não é muito comum no desenho técnico mecânico. É mais comum a gente usar aquelas linhas de ruptura, inclusive a de zigue-zague é muito mais comum do que a desenhada à mão livre, uma vez que não se faz mais desenho à mão livre, né? Aqui ela está toda cotada em polegada, né? Então espessura 1 polegada, 25,4 milímetros, 8 polegadas, que dá próximo, um pouquinho mais do que 200 milímetros, e 200 polegadas, que vai dar quase 5 metros, certo? Então,
Aqui tem outro exemplo para peças trapezoidais, então vejam, espessura 15 milímetros, 150, comprimento de 1 metro, 75. Então, para peças trapezoidais, a gente faz a ruptura desse jeito aqui. É claro, né, que se nós colocássemos na posição certa, as duas linhas aqui estariam alinhadas, né? Mas nesse caso, não. Tá? Então aqui, a gente também pode usar isso para eixos, no caso barras redondas, né? Só que para eixos a ruptura fica com esse aspecto aqui achurado, tá? Isso aqui é o detalhe que muitos softwares de CAD não fazem. Então isso aqui é meio difícil de fazer. Quando a gente muda de uma barra, né? Veja aqui, diâmetro de 19 por 5.500 milímetros, equivale a 5,5 metros. Quando nós vamos para tubo, então, que tem que ter a borda do tubo ali desenhada, fica mais difícil ainda do software de CAD fazer. Tá? Então, esse aqui é um tubo com diâmetro de 19, o furo do tubo diâmetro de 15 e 300 milímetros de comprimento. E para peças cônicas cilíndricas, né? Desculpem, peças cônicas, né? A gente também tem o diâmetro de 20, diâmetro de 10 e comprimento de 150. Então, esse aqui é um recurso muito utilizado para esse tipo de peças. Olhem só esse exemplo que vem agora. Eu tenho uma barra, essa barra tem um diâmetro de 12 milímetros, ela é curva, né? Ela tem dois pontos curvos, então imagine uma maçaneta de uma porta, por exemplo. E aqui eu tenho ela cortada, né? Porque ela tem 300 milímetros entre as duas dobras, né? E na ponta dessas dobras, ela tem um rebaixo de cada lado. Então ela tem esse fresado aqui que deixa essa superfície plana, com dois furos de cada ponta, né? E ela está nessa distância de 300 milímetros aqui. Então eu consigo fazer a ruptura nesse tipo de peça também. Eu não fiz simplesmente uma peça reta como eu tinha antes. Essa aqui é uma peça curva, onde as pontas são iguais, porém ela é muito comprida aqui na parte central. Então, para encurtar ela e permitir que esse desenho fique dentro da folha, a gente utiliza as, uh, as rupturas, tá? Bom, ruptura então com aplicação para peças de comprimento grande, certo? Mas e se eu tiver um detalhe muito pequeno? Se eu tiver uma peça grande com um detalhezinho muito pequenininho? Por exemplo, aqui, ó. Vejam, eu tenho essa peça aqui. Essa peça ela tem diâmetro de 20, tem diâmetro de 36. Aqui tem uma rosca, né? M12, né? Métrica 12 milímetros. Eu tenho um chanfro na ponta. Mas vejam esses detalhezinhos aqui, ó. Aqui eu tenho um detalhe, esse que está marcado com detalhe A, e aqui eu tenho um detalhezinho que eu praticamente não percebo ali, marcado com esse detalhe B. É exatamente esse o nome do recurso que nós utilizamos para esse tipo, detalhes. Nós fizemos detalhes, então vejam que eu circulei o detalhe e identifiquei por A, eu circulei o detalhe e eu identifiquei por B. Bom, o que a gente faz agora? A gente representa esses detalhes de maneira ampliada, apenas esse detalhe aqui. Ao invés de eu fazer toda a peça maior para poder representar esse detalhe, eu aumento uma escala. Então vejam, aquele detalhe A que estava circulado, eu aumentei ele 4 vezes, né? Escala 4 por 1 é o próximo conteúdo que nós vamos estudar, é essa parte de escalas. E aí o detalhe B eu ampliei 5 por 1. Então vejam, esses dois detalhes aqui, eles vão compor o nosso desenho técnico. Então, aqui eu tenho a vista principal com todas as cotagens e a denominação do detalhe A e do detalhe B estão aqui junto na mesma folha, porém eu isolei a área do detalhe A, eu isolei a área do detalhe B e eu aumentei um fator de escala para poder representar maior só apenas esse detalhezinho aqui, apenas esse detalhezinho aqui. Então lembra que eu falei lá no início que quando a gente começou a ver a parte de corte, depois a gente viu seções, vistas auxiliares e agora nas rupturas e detalhes. Esses são recursos que vão melhorar a minha interpretação do desenho técnico e vão facilitar a vida do projetista, do desenhista, porque ele vai poder representar esses
esses nossos desenhos mecânicos de forma mais simples, de forma mais fácil de ser interpretada e, acima de tudo, né, recursos para um desenho claro, para um desenho limpo, um desenho sem dificuldades de interpretação. No nosso caderno de exercícios, tem um resumo na página 35, resumo de detalhes, desculpem, resumo de ruptura e resumo de detalhes. Então, através disso, nós vamos fazer um exercício já que contemple cortes, seções, vistas auxiliares e rupturas e detalhes também. Certo? Ficamos por aqui. Um abraço, fiquem bem.